Bom dia, quinto ano. Estamos aqui para mais uma aula, para mais um dia, abençoado de aula. Que Deus possa abençoar grandemente o seu dia, a sua manhã, a sua tarde. Que Deus possa abençoar a sua família. Vamos iniciar o nosso cronograma de hoje, então. Vamos iniciar com a nossa aula de português. No nosso cronograma, a prof colocou da página número 4 à página número 8. Atenção agora às explicações. Aqui na página número 4, nós temos um texto com o título Pequena Fábula Infantil Hortifruti-Granjeira. Esse é o título da nossa fábula. Aqui na página de número 4 e número 5, vocês vão ler esse texto criteriosamente, com muita atenção. Esse texto é uma fábula. Esta fábula, uma fábula muito engraçada, muito interessante. Então, façam a leitura com muita atenção. Após fazer a leitura, nós vamos iniciar os questionários. Aqui o nosso primeiro tópico vem nos dizendo: consulte o dicionário e escreva o significado das palavras de acordo com o texto. Então, você vai procurar no dicionário cada uma dessas palavrinhas aqui, porém, você vai ver no texto, olha aqui. Primeira palavrinha lá. Era grande a revolta na geladeira. Todos protestavam contra o peixe, que já estava para lá de escabeche. Então, você vai procurar a palavra escabeche, que é a primeira palavrinha lá do exercício, vai procurar no dicionário e vai colocar o significado dele nesta frase aqui. Achado, então, o significado, você vai escrever aqui na frente da palavrinha escabeche o seu significado, ok? Agora vamos iniciar o nosso por dentro do texto, que é um questionário totalmente voltado ao texto que nós acabamos de ler. Questão número 1. Analise o título do texto e escreva o que cada palavra tem a ver com a história criada por Veríssimo. O texto, o título vem dizendo Pequena Fábula Infantil Hortifruganjeira. Pequena quer dizer o quê? Fábula quer dizer o quê? Infantil quer dizer o quê? E hortifruganjeira quer dizer o quê? Aí você vai colocar o significado de cada palavrinha, lembrando que você já leu o texto, já sabe do que se trata, Então fica mais fácil responder as questões. E aí você coloca dentro de cada quadradinho o significado de cada uma das palavras ali do título do texto. Questão número 2. Avalie os seguintes personagens da fábula e atribua características humanas a cada um. Consulte as palavras do quadro colorido. Se necessário, pesquise o sentido dos termos desconhecidos no dicionário. Aqui do lado, nós temos um quadro verde com algumas palavras. Essas palavras bravo, cuidadoso, distraído, impiedoso, nervoso, observador, piedoso e ponderado, solidário e triste são características humanas. Você vai agora observar cada uma dessas figuras, o leite, o frango, a carne, o peixe, e aí você vai dar uma característica para ele. Exemplo, leite. Leite, deixa eu ver aqui um exemplo. Leite triste. O leite está triste. E aí você coloca aqui, ó, leite triste. Você deu uma característica para esse personagem, uma característica humana para ele. E da mesma forma vai fazer com os outros, ok? Aqui no nosso clique, muito importante ler sempre o clique do nosso livro, porque ele vem trazendo uma explicação totalmente necessária para fazer os exercícios. Quando se atribuem características humanas a um ser não humano, que é o caso do nosso exercício 2, nós estamos acrescentando características humanas
a ser que não é humano. O leite é humano? Não é humano. O frango é humano? Não. Então, nós acrescentamos características a ele. Aí o nosso clique vem explicando agora. Quando se atribuem características humanas a um ser que não é humano, como animais, objetos, dizemos que há uma personificação. Personificação é o nome dado quando você dá uma característica humana a algo que não é humano. Você está personificando, né? Esse objeto ou esse animal. Olha só, olha ali os pepinos ali do lado. Eles estão conversando. As abobrinhas, né, no caso. As abobrinhas entretidas numa conversa interminável. Não prestavam atenção em mais nada. Abobrinhas intertidas, não tem como elas se interterem uma com a outra, porque a abóbora não é um ser humano. Então, aqui ocorreu uma personificação, tá bom? Leite triste. Quem já viu um leite triste? Não existe leite triste. Aqui o que ocorreu foi uma personificação. Vamos lá para o exercício de número 3. Sublinhe no texto outras expressões nas quais podemos observar a personificação. Prof, o que é personificação mesmo? Volta na página anterior, dá uma olhadinha no clique. Personificação é quando nós colocamos características humanas a algo que não é humano. Exemplo, meu computador está muito triste hoje. Não tem como o meu computador estar triste hoje. Ele é um objeto, ele não é um humano. E o triste é uma característica humana. Então, você vai lá no texto agora e vai sublinhar as expressões nas quais podemos observar personificação. Número 4. As fábulas geralmente apresentam um conflito. Responda às perguntas a seguir, completando a tabela. Qual é o conflito da fábula? Letra B. O que poderia ter causado esse conflito? Que consequência esse problema trouxe? Então, vamos lá. Qual é a causa? Eles estão ali, né, em uma discussão, e essa discussão está acontecendo por qual motivo? Qual é essa causa? O conflito. Esse conflito está acontecendo como? Como está acontecendo esse conflito? Lembrando que você já leu o texto, então você sabe o que está acontecendo, certo? E a consequência é o que aconteceu, né? Qual foi a consequência desse conflito? Qual foi a consequência dessa causa? Número 5. Diferentemente das outras fábulas, a que estudamos não apresenta uma lição moral. Quais lições você pode tirar desse texto? Agora você vai prestar bem atenção no texto e vai escrever aqui nesse quadrinho roxo qual é a lição que você tirou desse texto. A lição que eu tirei desse texto é que não vale a pena ficar brigando. Escreve ali, tá? Questão número 6. Analise o trecho do texto para responder as perguntas a seguir. Olha o trecho. Nem todos, é verdade, eram tão radicais. Nem todos, é verdade, eram tão radicais. Letra A. Quais eram os personagens mais radicais? Você já leu o texto, então você já sabe quais eram os personagens mais radicais do texto. Letra B. Quais personagens foram mais solidários com o peixe? Quais foram os personagens que mais ajudaram o peixe, que entenderam o peixe? Você coloca ali na letra B. Letra C. Porque justamente os alimentos que você listou no item B tentaram de alguma forma ajudar o peixe. Como você já leu o texto, você já sabe. Porque esses alimentos que você listou ali na B, né? Eles tentaram ajudar o peixe. Você escreve ali com sua respostinha pessoal, né? Porque eles tentaram ajudar o peixe. Letra D. Que personagens agiram de forma indiferente em relação à situação?
Quais foram aqueles que não estavam nem ligando com a situação? Aí você coloca ali na letra D. Questão de número 7 agora. Escreva um trecho do texto que demonstra por que alguns alimentos queriam a saída do peixe da geladeira e outros não. Por quê? Por que que uns queriam que ele saísse da geladeira e outros não queriam que ele saísse da geladeira? Olha aqui na questão número 7, quando você faz a questão número 4, você já tem um spoiler aqui da questão número 7, né? Ó, escreva um trecho do texto que demonstra, aqui você vai lá no texto e vai pegar uma partezinha do texto que está demonstrando por que alguns alimentos queriam que o peixe saísse da geladeira e outros não queriam. E coloca aqui nas linhas. Questão de número 8. Todo texto é escrito com alguma finalidade. Letra A. Qual seria a intenção do autor ao escrever e explicar esta fábula? Esse texto que você acabou de ler. Qual seria a intenção do autor? O que você acha que ele pensou quando ele escreveu esse texto? O que ele iria causar nas pessoas? O que ele iria ensinar para as pessoas com essa fábula aí? Você escreve sua resposta aqui nas linhas. Letra B. Por que o autor resolveu atingir esse objetivo criando um texto que envolvesse alimentos em uma geladeira? Por que será que ele usou ali os alimentos em uma geladeira? Essas respostas são pessoais, tá? E o investigue, como você já sabe, não precisa fazer, ok? Esse investigue aqui não precisa ser feito, ok? Chegamos aqui à página de número 8, finalizamos então aqui a nossa aula de língua portuguesa. Agora nós vamos iniciar a nossa aula de matemática, tá? Continuação dos nossos exercícios sobre perímetro e área de polígonos. Hoje nós vamos fazer da página 168 à página 170, ok? Lembrando que na aula anterior já fiz explicações para vocês sobre o que é um perímetro, como, né, somar ali a dimensão do perímetro, como somar a dimensão de uma área, ok? Vamos iniciar aqui, então, no exercício de número 8, que é a continuação. Esse exercício número 8, ele é exatamente igual ao exercício de número 6, que nós fizemos na aula anterior, ok? Aqui, vocês vão descobrir qual é a área que essa mancha está ocupando. Prof, como eu vou saber? Lembra que na aula anterior, aqui na questão 6, ó, tá aqui na telinha ainda? Para saber qual era a área, nós contávamos quantos quadradinhos eles haviam ocupado. A mesma coisa nós vamos fazer aqui, ó, na questão de número 8. Claro que aqui nós não vamos ter a área exata da mesma forma que nós tivemos na questão 6. Mas vocês vão ter ali uma estimativa. Foi entre 5 quilômetros e 10 quilômetros? Foi entre 10 quilômetros e 15 quilômetros? Lembrando que, por que eu estou falando de quilômetros? Bem aqui, ó. Cada quadradinho é igual a 1 quilômetro quadrado. Prof, mas não tem o 2 em cima do M. Por quê? Porque aqui está marcando o perímetro, né? Ó, desse lado 1 quilômetro e desse lado mais 1 quilômetro, tá? Aí, para saber a área, eu calculo 1 vezes 1, que vai dar 1 elevado ao quadrado, né? Aqui, nesse caso aqui. Então, por isso que eu estou falando de quilômetro. Então, se eu achar aqui entre 5 a 10 quadradinhos ocupados, isso quer dizer que está entre 5 quilômetros e 10 quilômetros quadrados de ocupação a minha manchinha ali, ok?
lá embaixo. Aqui no nosso clique tem algumas explicações sobre perímetro, né? Sobre área, mas eu já fiz todas essas explicações para vocês na aula anterior. Questão 9. Coloque nos parênteses a unidade de medida de superfície mais adequada para cada área medida. As unidades de medida são centímetros, metros e quilômetros. Ó, quando eu falo de centímetros, sempre vou estar falando de coisas pequenas, que são centímetros. Pegue a sua régua. Repare que na sua régua tem 30 centímetros. Ela é pequena, 30 centímetros. Então, para as coisas pequenas, nós usamos a unidade de medida centímetros. Para as coisas um pouco maiores, quando eu chegar em 100 centímetros, aí eu vou começar a usar metros, porque 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, eu vou usar metro. Exemplo, se eu vou medir o meu lápis, eu vou usar centímetros. Por quê? Porque ele é um lápis pequeno. Se eu vou medir a sala da minha casa, eu vou usar metros quadrados, porque aqui eu tenho já uma dimensão maior do que 1 metro. Se eu for calcular o tamanho de uma rua, uma BR, um exemplo, uma BR, vou medir a BR do começo ao final. Então, eu tenho que usar uma medida maior do que 1.000 metros. Então, eu vou usar a unidade de medidas quilômetros, tá bom? Que é maior do que 1.000 metros. E aí, nos exemplos que estão aqui embaixo, ó, você vai colocar dentro de cada parênteses a unidade de medida mais apropriada para ser usada, ok? Lá na questão de número 10 agora. Aqui na questão número 10, nós temos ali um terreno e uma casa. Preste bem atenção, a medida de fora do muro é a medida do terreno. A medida que está ao lado da casa é a medição da casa. Não confundam. E aí vem nos perguntando, letra A. Qual é a área total do terreno? Aí vocês vão recordar na aula passada, como que eu vou medir a área desse terreno? Aí você faz aí a operação, né? Usando as duas medidas aqui, ó, que estão por fora do muro. Letra B. Qual é a área da casa? Mesma operação que você usou para achar a área do terreno, você vai usar também para achar a área da casa, tá bom? A prof não vai falar novamente qual é a operação, porque na aula passada eu já expliquei novamente. Aqui, então, vamos aproveitar que essa aula é uma aula gravada e vamos testar os nossos conhecimentos, tá? Letra C. A área verde ou o quintal que restou é de aproximadamente quantos metros quadrados? Ixi, prof, como que eu vou fazer isso? Você já tem o resultado da área, né, do terreno, aqui na letra A, e na letra B você já tem a quantidade da área da casa. Então, você vai pegar simplesmente o total do terreno e diminuir a área que a casa ocupou. E aí você vai ter o que restou ali, né, para plantar árvores, a parte verde ali, ok? Então, é só pegar o total da área do terreno, tirar desse total a área da casa, a área total da casa, e você terá a quantidade de metros quadrados que sobrou sem a ocupação da casa. Questão de número 11. Use as dicas dadas e calcule a área em cada uma das situações a seguir. Área, nós não estamos falando de perímetro, estamos falando de área, ok? Lembrando, pessoal, que para achar aqui qual é o valor ocupado, né? Qual é a área ocupada, nós vamos fazer uma operação apenas com duas medidas, né? Já está aqui, ó, o nosso próprio exercício já nos deu apenas
2 medidas. Se fosse perímetro, não, né? Se fosse perímetro, eu teria que repetir. O valor que seria no lado direito seria também o lado esquerdo. O valor de cima também seria o valor de baixo, porque eu precisaria de 4 medidas. Para calcular a área, eu já não preciso disso, ok? Aí o nosso clique ali, ó, vem falando de perímetro e de área. O perímetro de um quadrado ou retângulo pode ser encontrado somando-se o comprimento dos 4 lados, ou seja, o contorno. Aqui, ó, a telinha que a prof tá. Eu vou medir aqui o contorno, ó, para saber o perímetro. O perímetro é qual é a dimensão aqui do meu contorno da figura. A área de um quadrado ou retângulo pode ser encontrada multiplicando-se as medidas de seus lados não paralelos, ou seja, eu vou usar apenas 2 medidas. Aqui no nosso clique, já está ajudando vocês a fazer aí as questões, né? Já está relembrando as explicações da aula passada. Questão de número 12. No empreendimento Horta na Escola, as turmas de 5º e 6º anos se uniram para limpar o terreno e construir os canteiros. Assinale o rascunho do projeto e as suas dimensões. Aqui, ó, a figura de dentro é o canteiro, tá? Essa figurazinha marrom é o canteiro, tá vendo que tá escrito canteiro. Cada canteiro tem 3 metros por 1. E aqui, essa parte verde, no caso aqui, seria o terreno. Toda a parte verde seria o terreno. O terreno mede 10 por 4, ok? Prestem bem atenção. Medida do canteiro, 3 por 1. Medida do terreno, 10 por 4. Agora, vamos responder as questões. Letra A. Qual é o perímetro de cada canteiro? Então, você vai medir ali o perímetro de cada canteiro. Lembrando que perímetro precisa de 4 medidas. Ou seja, a mesma medida do lado esquerdo vai ser do lado direito. A mesma medida que está embaixo vai ser a de cima. E aí, você vai somar as 4 medidas. Letra B. Qual é a área ocupada por cada canteiro? Agora sim, a área eu uso apenas 2 medidas. E aqui eu não vou somar, né? Aqui eu vou multiplicar, certo? Perímetro eu somo. A área eu preciso apenas de 2 dimensões, que são essas que já estão ali, ó. E eu multiplico uma pela outra e terei a área ocupada por cada canteiro. Letra C. De acordo com o rascunho, a área disponível é suficiente para 2 canteiros de alface, 2 canteiros de tomate, 2 canteiros de couve, 2 canteiros de repolho e 2 canteiros de cenoura? E aí? Será que se eu tiver todos esses canteiros que está dizendo aí na letra C, eles irão caber ali no meu terreno? Lembrando que você já tem ali as medidas do terreno. Então, se você pegar ali e for colocando, desenhando ali mesmo, ó, cada terreno tem 1 metro de largura. Aqui, ó, você pode fazer até de cabeça, ó. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Será que cabe 10 canteiros de 1 metro ali? Será que cabe no meu terreno 10 canteiros, cada canteiro com 1 metro? Estou ajudando vocês para que façam mais rápido aí essa letra C, tá? Cada canteiro tem 1 metro de largura. O meu terreno tem 10 metros de largura. E aqui, ó, se eu for contar 2 canteiros de alface, 2 canteiros de tomate, 2 canteiros de couve-flor, 2 canteiros de repolho e 2 canteiros de cenoura, eu vou ter que fazer 10 canteiros. E aí, vai caber aqui ou não vai caber? Aí,
Vão dizer por que que cabe ou por que que não cabe. Letra D. Quantos canteiros você imagina que poderiam ser colocados em toda a área da horta? E aí você vai colocar aí quantos canteiros você acha que daria para colocar em toda a área total da horta. Questão de número 13. Para fazer a questão de número 13, vamos ler primeiro Você Sabia. Geralmente, na compra e na venda de grandes áreas, como chácaras e fazenda, usamos a unidade de medida denominada hectare. 1 hectare é igual a 1 A. 1 A igual a uma área de 1 quadrado de 100 metros de lado. Ou seja, 100 de cada lado ali, ó. 100 por 100. Então, nós temos 1 hectare. Questão de número 13. De acordo com o texto do box Você Sabia, 1 A, que é 1 hectare, corresponde a quantos metros quadrados? Para você saber, é só pegar aqui, ó, 100 vezes 100, que você terá a medida de metros quadrados, ok? Finalizamos aqui nossas atividades de matemática, ok? Espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo de matemática. Essa foi a nossa segunda aula de hoje. Vamos lá agora, nossa aula de artes, nossa última aula de hoje. Na nossa aula de artes, nós estamos falando sobre ritmos afrodescendentes. Começamos agora um novo capítulo e hoje vamos falar sobre ritmos afrodescendentes. Não há dúvidas de que a música seja uma das principais influências africanas na cultura brasileira. Sons, ritmos, instrumentos, tambores de origem africana se espalharam por todas as regiões brasileiras, abrindo espaço para diferentes tipos de danças e cantos: capoeira, cavalhada, congada, maracatu, Moçambique, samba e muitos outros. Primeira atividade nossa de hoje, de artes, é sobre a música Samba Lelê. Quem conhece aí a música Samba Lelê? Para você que não conhece, eu vou colocar a música para você escutar. Vou colocar ela aqui apenas até o refrão, para que vocês vejam o ritmo. Samba Lelê tá doente, tá com a cabeça quebrada. Samba Lelê precisava de umas boas lambadas. Samba, samba, samba Lelê, samba, samba, samba lalá. Samba, samba, samba Lelê, pisa na barra da saia. Oh, morena bonita, como é que se namora? Põe o lencinho no bolso, deixa a pontinha de fora. Samba, 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 lelê. Samba, 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 lalá. Samba, 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 lelê. Pisa na barra da saia. Prontinho, essa daqui é a música Samba, Samba, Sambolelê, que está aqui no nosso livro, a música que nós vamos trabalhar hoje. Essa música, ela tem um ritmo, né, bem rápido, deixa eu passar de novo, um ritmo bem rápido, e aqui na nossa primeira atividade, vem nos dando algumas cores, olha ali. Azul, pé esquerdo, laranjado, pé direito, o verde é a palma,
E o triângulo vermelho é o estralado. Cante a música Samba Lelê e descubra o novo ritmo que se repete. Então, ali, ó, na música, você vai tentar fazer, tá? É bem interessante essa atividade aqui. Olha ali, azul, você bate o pé esquerdo. Laranjado, você bate o pé direito. Verde, você bate palma. Quando aparecer o vermelho, você estrala os dedos, tá? Tenta fazer aí para ver se você acompanha o ritmo da música. O ritmo é conhecido como sincopse. Você pode dizê-lo deixando a sílaba do meio mais longa. Síncope. Ostinato é a repetição de um grupo de ritmo, usando percussão corporal para acompanhar uma música ou uma parlenda. Fale a letra da música Samba Lelê e bata palmas de acordo com o ritmo. Essa é a nossa segunda atividade. Você vai falar Samba Lelê, né? E bater as mãos ali de acordo com o ritmo. Atividade 3, cante Samba Lelê e bata os estinatos conforme a legenda. É como eu falei aqui para vocês na primeira atividade. O que é o ostinato? É a repetição de um grupo de ritmo usando percussão corporal. Então, ali, ó, com o pé esquerdo, depois com o pé direito, palmas, estralo. Aí você vai tentar acompanhar